Lembrando aqui na nossa parceria, né? A gente adora ensinar, adora que todos cresçam, que aprendam, né? Acho que isso é uma coisa que o pessoal hoje ainda diz, tem um chat GPT, né? Diz, tem, legal, só que se a gente não tiver o conhecimento dentro da nossa cabeça, né? A hora que a gente sentar num café para conversar com alguém, eu tenho pena das próximas gerações, né? Eu acho que todo mundo vai botar o seu avatar no meio da mesa e vão começar a conversar, né? Porque ninguém vai ter mais nada no cérebro para falar. Então, acho que é legal vocês estarem aqui. Primeiro, obrigada, parabéns também por quererem sempre melhorar. Bora aí, Carol, o palco é seu. Vamos lá. Gente, esse treinamento, tá? Eu busquei pensar o seguinte, qual que é a forma da estruturação? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre os regimes tributários, vou falar eu quero ser o mais prática possível, porque o que eu pensei, tá bom? Não é ficar falando conceito, mas sim como que vocês estão lidando hoje em dia dentro das empresas do BPO financeiro. Porque por mais que vocês já façam provisionamento ali de cada empresa, né, vocês estão acostumados todos os meses a fazer isso. Mas para vocês entenderem um pouquinho cada regime, para contextualizar quando vocês estiverem mexendo com a provisão de cada um, ficar mais claro, tá? E aí, no final, é realmente, se eu peguei e trouxe essa prática, sei o que a diferença de cada um, como que eu faço o provisionamento ali do imposto de cada um, eu acho que eu já tenho um básico, uma prática, e aí vão surgir dúvidas. Eu quero que depois vocês façam as dúvidas que vocês têm no dia a dia, porque eu quero, acho que o mais importante que eu ficar falando aqui é eu também entender um pouquinho lá de vocês quais são as dúvidas quando fala de imposto. O que vem na cabeça de cada um? Tá? Porque uma vez eu dei até uma palestra, até uma vez tinha um cliente nosso que pediu para me poder falar no grupo, no grupo deles, e aí eu falei, fiz, no final, quando abri para as perguntas, eu vi que as perguntas eram muito diferentes, né, daquilo que eu acabei falando. E aí foi quando eu falei assim, gente, o que às vezes a gente, que para nós talvez seja o ideal para o próximo, só que as dúvidas que está acontecendo no mercado são diferentes a que eu hoje tenho, outro que eu achava que as pessoas tinham, tá? Então eu vou fazer um contexto, eu vou focar muito pouco tempo em estar falando, e depois eu vou abrir para as perguntas, porque daí vão vir as discussões, tá bom? Então, basicamente, deixa eu até falar assim, olha, os meus slides, eu tive hoje a triste... eu até falei, essa semana estava até falando para a Bia, né, eu atualizei meu computador, quando eu atualizei, estava várias versões, deu um problema de atualização geral, e o arquivo que eu fiz, ele não está mais compatível, deu alguns problemas aqui na minha máquina, mas de qualquer forma, assim, eu vou falando aqui, e aí depois eu pontuo ali, eu acho que a discussão vai ser muito mais produtiva, tá? Mas basicamente, então vamos lá, começando. Quais são os regimes tributários hoje que a gente trabalha, né? Hoje, quando a gente fala em regime tributário, a gente tem o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, são 3 regimes gerais. Tem algumas pessoas que até comentam na questão do MEI, né? O MEI, ele é uma forma simplificada, né, para algumas pessoas estarem aderindo, mas quando a gente fala de empresa diretamente, então a gente sempre vai focar mais nesse texto, porque o MEI, então, é aquela coisa mais básica, por que foi feito, né, qual que é o princípio em si do MEI? Quando a gente for pensar na prática, né, eu vou sempre focar aqui na prática, quando a gente for parar e pensar na prática, o MEI foi criado especificamente para aquelas pessoas que já faziam prestação de serviço, já não eram prestador de serviço, e isso melhorou muito na prática, como vocês sabem, que antigamente todo mundo ia contratar alguém e falava assim, mas eu não tenho empresa. E aí a empresa falava, mas eu preciso do CNPJ, né? Lembra quando vocês pagam e falam assim, eu preciso de uma nota fiscal, eu preciso do CNPJ de vocês? Antigamente, tudo era questão do recibo, aí tinha que fazer uma RPA, envolvia uma tributação muito alta. Então, criou-se o MEI realmente para pensar na figura do prestador de serviço, que presta serviço para outras empresas, e nessa configuração, quando a gente fala de impostos, se criou uma guia unificada. Então, que é um posto único, que é aquele valor, né? Então, hoje, que é tanto de serviço quanto de produto, é um valor único que você vai pagar todos os meses, independente, né, do faturamento que você tem, tendo um limite ali de R$81 mil ano, tá? Então, praticamente, é uma simplificação, é algo simplificado que foi criado praticamente para os prestadores ali, para quem prestava serviço.
Não, hoje, claro, como nós sabemos, pode até 2 funcionários, cada MEI ainda pode ter 2 funcionários dentro da empresa, mas ainda se é pouco utilizado, né? Quando se fala em empresa para contratação de serviços, é muito pouco utilizado. Hoje, a maior figura do MEI é a própria pessoa que trabalha. Quando a gente fala em vamos passar, então, para o Simples Nacional. Tá, peguei, atingi meu faturamento hoje anual é acima de R$81 mil, e só um minutinho, deixa eu só pegar aqui a água que tá, só um minutinho, só um pouquinho aqui. Até quem tiver alguma pergunta específica, já quiser anotar aí, pessoal, é bom já anotar para não esquecer, né? Porque às vezes a gente, eu vou fazer isso, essa pergunta, e a gente não anota, depois a gente deixa passar. Então, quem tiver, já deixa anotadinho aí. Vai lá, Carol. E aí, então, Simples Nacional. Quando a gente fala questão do Simples Nacional, lembra, o Simples Nacional ele também tem um teto de faturamento. Ele é um regime simplificado, o próprio nome já fala, né? Simples Nacional, ele é um regime simplificado. E aí ele abrange, então, um faturamento de até 4,8 milhões. O Simples Nacional, realmente, ele veio para atender a uma demanda muito grande, e até esse treinamento, né, daqui mais praticamente 6 meses, eu falo que a gente vai refazer junto com vocês, porque tem a questão da reforma tributária agora, que a partir de 2026 vão começar a surgir aí as primeiras pontos de mudança, então agora eu não vou focar, porque senão vai ser só a complicação, até porque a própria reforma está mudando muita coisa, mas quando a gente fala no Simples Nacional, vai ter várias alterações, algumas alterações já aí para o próximo ano. Mas então eu vou focar hoje, na legislação do hoje. Hoje no Simples Nacional, então quando se criou a questão do Simples Nacional, o regime, ele foi pensado em todas as áreas. Então, quem que foi hoje, basicamente, eu falo que no Brasil, quem que acaba sendo mais beneficiado com a questão das pequenas empresas, a maior beneficiada hoje são as pequenas empresas, né, as pequenas empresas, mas que têm uma grande mão de obra. Então, quando a gente se fala de mão de obra, quem tem muitos funcionários são os maiores beneficiados dentro do Simples Nacional, porque nós sabemos hoje que a carga tributária sobre folha de pagamento é muito alta, né? Então, o que acaba acontecendo? Hoje nós temos ali praticamente 40% de impostos sobre a folha de pagamento, é um número que todo mundo já ouviu falar, e no final, quando a gente começa a colocar ali ponto a ponto o valor de um salário, então, realmente, de uma pessoa, uma empresa, quando contrata um funcionário, se aquele funcionário ele vai ganhar um salário mínimo, no final do mês, se for considerar, ele vai estar pagando 2 salários mínimos para a pessoa. Só que as empresas, ela tinha uma carga tributária muito grande em cima da mão de obra, só que eram empresas pequenas, né? Então, empresas que estavam faturando ali até o 4,8 milhões. Nessa questão, então, as empresas que mais foram beneficiadas foi a questão da mão de obra, porque se unificou os impostos e eu pago em cima do meu faturamento, e não mais em cima da mão de obra que eu estou gerando para o país. Até porque hoje nós sabemos que mais ao gerador de empregos no nosso país são as pequenas e médias empresas. Tá? Então, no Simples Nacional, quando a gente fala de Simples Nacional, eu vou só abrir aqui aqui abrir para vocês, só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui, para a gente estar falando um pouquinho dos anexos do Simples Nacional. Passando rapidamente, tá? Nada aprofundado, mas só para vocês entenderem, então, quando vocês estão lidando no dia a dia aí com as empresas. Cada empresa, quando a gente está trabalhando, quando vocês recebem aquela guia, lembra que todo final todo dia, vencimento, todo dia 20, é a guia do Simples Nacional. E quando a gente vai pegar aquela guia do Simples Nacional, vocês recebem e aí tem muito BPO, não são poucos, que pega e chama assim, o cliente pega e pergunta assim, qual que é a minha alíquota do Simples Nacional? E aí o BPO pega e entra em contato, né, com o time de contabilidade, qual que é a alíquota do cliente? Aí eu pego, e o primeiro ponto, né, eles recebem lá a memória de cálculo, né, a declaração e recebe a guia. E por que ainda existe essa dúvida, né? Por que as pessoas ainda não fazem lá o cálculo de quanto que tá a alíquota e passa para o cliente? Claro que tem que ter uma validação do time, né? Sempre tem, mas eu percebo que realmente a pessoa, muitas vezes a dúvida do pessoal quando vem procurar, é uma dúvida que realmente ainda não tá só na questão de você ir lá, pegar o valor, dividir
pelo faturamento? Porque isso ele sabe, ele já vai ter uma alíquota ali final. Mas a dúvida maior do BPO é, mas a questão do anexo, qual que é o anexo que está enquadrado? E por que que é essa alíquota esse mês e o mês que vem já é uma outra alíquota, né? Lembrando, então, nós temos uma faixa de faturamento dentro do Simples Nacional. E aqui, compartilhando aqui a tela, quando a gente fala, então, do faturamento, nós temos, então, os anexos. Nós temos hoje 5 anexos dentro do Simples Nacional que nós podemos estar utilizando dentro da empresa. Lembrando que cada anexo do Simples Nacional é para uma determinada área, então, da empresa. Lembra que eu falei que as empresas mais beneficiadas do Simples Nacional são aquelas que têm mão de obra? E o Simples Nacional, ele preza por isso, tá? Então, eu vou começar aqui. Anexo 1, que é o comércio. Tá falando, então, da parte do comércio. Nós estamos ali entre as faixas do comércio. Qual que é a maior dúvida hoje que os BPOs, eles estão fazendo ali para a gente, para o time do fiscal, em relação à alíquota efetiva? Por que que dentro do faturamento, quando a gente está mostrando ali a questão do faturamento de cada empresa, ela não segue aquela alíquota nominal. Lembra que cada faixa, então cada faixa de cada valor que vocês vão estar colocando ali dentro, falando dentro, deixa eu só voltar a compartilhar aqui a tela, vocês me dizem se a tela está compartilhando. Agora sim? A tela está aparecendo para vocês? Sim, sim. Então, por que, mas, Carol, a empresa está dentro dos 180 até 360 mil, mas não está 7,3%. Lembra que a gente tem aqui uma outra coluna, que é o valor a deduzir. Por isso que esse valor, nunca, então, dentro dessa faixa, ele vai ser exatamente essa alíquota. Como eu tenho uma parcela a deduzir, e lembrando sempre, por que existe essa parcela a deduzir? É sempre pensando que o maior faturamento da empresa seja mais benéfico para ela a questão do imposto final, da alíquota final. Por isso que nós falamos da alíquota efetiva. Então, empresas que faturam dentro do comércio até 2 milhões de reais, se eu fosse pegar aqui a minha alíquota, ela já está dentro da quinta faca, daria uma alíquota de 14,3%. Mas com o valor que a gente tem a deduzir, um faturamento, então, de 2 milhões de reais ao ano, ela vai ter uma alíquota efetiva de 9,94%. Então, basicamente, quando a gente está pensando nas atividades de cada empresa, então nós vamos utilizar essa tabela, os anexos, e cada empresa, então, ela está enquadrada em um anexo. Hoje, aqui na Lucros Reais, a gente tem empresas de todos os anexos, né? A gente tem desde o comércio, indústria, serviço, que é a maior parte, né, dos clientes estão ali enquadrados no anexo 3, no anexo 4 e no anexo 5. E qual que é a principal diferença em relação a muitas atividades, que a maior dúvida hoje que se tem é por que algumas empresas, em algum momento, elas estão no anexo 3, e em algum momento elas estão no anexo 5, tá? Lembra que a gente falou novamente que o Simples Nacional, as empresas são mais beneficiadas, é aquela que tem mão de obra. Então, várias atividades hoje, no Brasil, elas podem se enquadrar no anexo 3, que é um anexo que ele tem uma alíquota menor, só que se ele não tiver mão de obra na empresa, né, se ele não tiver acima de 34% de mão de obra dentro da empresa, ele, na verdade, vai para o anexo 5, trazendo, então, uma alíquota efetiva ali no final muito maior do que o anexo 3. Então, basicamente, focando novamente, o Simples Nacional, ele é muito mais benéfico para aquelas empresas que têm, dentro da sua empresa, ela é geradora de renda e ela é geradora de empregos. Tá bom? Então, dentro do Simples Nacional, a gente tem essa planilha aqui. Então, vocês ali no dia a dia, quando tem alguma dúvida na hora de fazer o cálculo por provisionamento, lembra de utilizar, sempre pensando na questão do provisionamento. Carol, eu preciso provisionar, a minha empresa, ela é do Simples Nacional, como que eu faço, então, o provisionamento do imposto, né? Porque lembra, vocês fazem o fechamento do mês até normalmente o dia 5 de cada mês. A contabilidade, o time do fiscal, eles vão estar enviando para vocês essa guia, mais ou menos lá próximo, né, mais depois lá do dia 10. Então, vocês utilizam, sempre verifica dentro da declaração do mês anterior, qual é o anexo que vocês estão encaixados, vem dentro dessa planilha que a gente já está disponibilizado lá para vocês, né, joga o valor do faturamento, exatamente o faturamento que teve naquele
a soma, né, do faturamento dos últimos 12 meses, que a empresa já teve do faturamento dos últimos 12 meses, e aí, em cima daquele faturamento dos últimos 12 meses, vocês vão ter a alíquota efetiva, tá bom? Então, basicamente, quando a gente está falando do Simples Nacional, então nós temos que tomar cuidado em sempre estar entendendo qual o anexo que a empresa ali está enquadrada, e diante desse enquadramento, entender qual que foi a receita do faturamento dela dos últimos 12 meses. Então, dentro desse faturamento dos últimos 12 meses, eu vou ter o valor, a minha alíquota efetiva, né? Então, qual que é a alíquota efetiva que aquela empresa tem, para a gente estar fazendo aquele provisionamento mensal, tá? Deixa eu só interromper aqui. Depois da gente fala do Simples Nacional, a gente já está entrando aqui no lucro presumido. O que acontece com o lucro presumido, tá? Hoje, então, as empresas que faturam de 4,8 milhões até, no máximo, 78 milhões, e hoje a gente tem um número, né, muito grande de empresas que estão enquadradas dentro do lucro presumido, então elas têm o direito até 78 milhões está enquadrada ali, tem o enquadramento do lucro presumido. Como o próprio nome já fala, ele presume, né? Então, ele presume o lucro. Por quê? Por que ele, então, faz uma presunção sobre o lucro? Uma vez que eu tenho, então, uma empresa, ela tem, então, o regime, uma diferenciação entre os nossos 4 principais ali impostos, né? Então, a presunção, ela vai em cima do PIS, do COFINS, do IRPJ e da contribuição social. E os demais impostos hoje que são os impostos sobre consumo, então, sobre serviço sobre consumo, então, a gente tem ali sobre ISS, então, para o Simples Nacional, ele vai continuar, a alíquota em cima do ISS, tanto faz o regime do lucro presumido ou do lucro real, vai ser a mesma forma, o mesmo cálculo. Já empresas, o ICMS, IPI, então também, tanto faz empresas do lucro presumido ou do lucro real, eles vão ter a mesma forma, a mesma base de cálculo para estar fazendo esse regime. Um ponto muito importante do lucro presumido é que a gente também tem a diferenciação, né, da questão do comércio, né, o que a gente fala que é o comércio, e a diferenciação que é o serviço. Então, dentro das nossas empresas, quando a gente está fazendo então, a contabilidade dentro de uma empresa do comércio, a gente presume-se hoje no Brasil, que empresas do comércio, ela trabalha com uma alíquota, ela tem na sua linha final, né, dentro do seu demonstrativo de resultado, que até eu chegar para me fazer a minha provisão do imposto de renda e da contribuição social, são empresas que têm uma margem menor. Então, por elas terem uma margem menor, presume-se que elas têm 8% de lucratividade dentro desse regime. Uma empresa de prestação de serviço, presume-se que ela tem uma margem maior, ela trabalha com uma margem maior de lucro. Então, presume que ela tem 32% de lucro na sua linha final. Então, por isso que o imposto de renda e a contribuição social, ela faz em cima dessa presunção. Então, em cima dessa presunção, dessa alíquota, a gente vai trabalhar em cima do imposto, então, que o imposto não muda. O IRPJ e a contribuição social, tanto que eu já tive várias dúvidas, né? Em algum momento as pessoas falam assim, mas por que quando eu pergunto para o contador, ele fala que a alíquota do imposto é 15%, então o imposto de renda, nossa alíquota, né, é 15%, a contribuição social é 9%, mas no final, se eu for somar todos os impostos, igual vou dar um exemplo ali, se for uma empresa, que ela tá no regime do lucro presumido, né? Ela tá no regime do lucro presumido. Ela tem ali um ISS, que ele vai estar ali em torno de 5% dentro do meu município. Por que a alíquota efetiva final é 16,33%, mas o contador sempre fala, mas o imposto de renda é 15% e é 9%. Então, lembrando, no lucro presumido, só retomando, eu tenho uma presunção que se é comércio, ele é 8%, se é serviço, ele é 32%. Então, em cima dessa presunção, e a partir desse momento, então, eu já estou ditando qual que é a presunção da minha margem de lucratividade daquela empresa. O imposto, então, realmente, ele não vai mudar, ele vai ser uma alíquota de 15% do imposto sobre aquela presunção. Mas antes eu fiz sim, então eu calculei, pensa na questão do seu demonstrativo de resultado, que aquele lucro antes do provisionamento, eu tenho essa margem. E essa margem, então, no comércio é 8% e no serviço é 32%. A gente tem ali dentro do nosso material aquela tabela de presunção, né? Então, lembra-se que toda empresa no Brasil que tem o lucro até R$20 mil mês,
ele não tem um adicional de imposto de renda. Todas as empresas que ela tem um lucro maior do que 20 mil reais mês, o governo ele tributa mais 10% de alíquota do imposto de renda sobre essa empresa. Então, nós temos ali aquela planilha para fazer essa provisão, e nós temos que, então, sempre nos ater a esse ponto. A empresa, ela teve um lucro dentro do trimestre, média, acima de até 20 mil reais, eu não vou aplicar o meu adicional de imposto de renda. Abaixo de 20 mil reais, eu vou aplicar mais 10% do imposto de renda. Em relação ao PIS e o COFINS, qual que é a principal diferença do PIS e COFINS? Na empresa de lucro presumido, o PIS e o COFINS a gente fala que ele é cumulativo, né? Então, significa o quê? Eu tenho uma alíquota para o PIS de 0,65%, lembrando, então, que esse 0,65% é em cima do meu faturamento. Independente, então, se eu tenho notas fiscais para gerar crédito, eu vou pagar 0,65% no PIS. E no COFINS é 3%. Então, por isso que a gente chama que é um regime cumulativo, que se a empresa, a gente pensa sempre em toda a geração, né, em toda a cadeia produtiva. Se a indústria ela já pagou imposto e ela também era empresa do lucro presumido, ela vai pagar, então, na soma de PIS e COFINS, 3,65%. Independente se ela me vendeu o produto, então, quando eu vou vender, eu também vou pagar 3,65% sobre a minha venda, independente da cadeia produtiva já ter pago ou não. Então, esse ponto do PIS e COFINS é o que mais se diferencia quando a gente fala do lucro real. Então, no lucro real, as empresas de regime de tributação com base no lucro real, na questão do PIS e COFINS, a gente tem um regime não cumulativo. O que fala não cumulativo? É porque se alguma parte da cadeia produtiva ela já pagou aquele imposto, eu vou utilizar de créditos tributários, então eu só vou pagar sobre a minha margem de lucro. E não vou estar mais pagando, então, sobre aquilo que a cadeia anterior, né, toda a cadeia produtiva anterior já pagou de impostos, tá? Então, fechando o lucro presumido, eu tenho a presunção e tenho os 4 principais impostos ali, que é o PIS, o COFINS, o IRPJ e a contribuição social, que nós temos, então, uma alíquota. Então, basicamente, né, o PIS e o COFINS, ele é fixo sobre o faturamento e a IPJ e a contribuição social é sobre a presunção. E tem ainda a questão do adicional do imposto de renda para as empresas que têm lucro acima de 20 mil reais. No regime, no lucro real. O lucro real, então, como o próprio nome fala, você vai pagar o imposto em cima do lucro real que sua empresa teve. Então, eu não vou estar utilizando o meu faturamento. E sim, se eu tive mesmo, então, a questão da geração, eu vou estar pagando esse imposto, esses 15%, esses 15% do imposto de renda e o 9% da contribuição social sobre o lucro efetivo que a empresa teve. Tá? Então, a alíquota é a mesma do lucro presumido, porém não existe presunção. Se a empresa no final lá, vocês calcularam o DRE, e ela tem uma margem muito baixa, vale a pena ela estar trabalhando no regime do lucro real. Então, essas empresas que têm um faturamento, né, até 78 milhões, e ela tem uma margem muito baixa, o melhor regime hoje no Brasil ele é o lucro real. E isso é que parece muito, quando as pessoas comparam com outros países, né, igual a Kelly que está nos Estados Unidos, a diferença é que aqui no Brasil tem vários regimes tributários, lá nos Estados Unidos não. Basicamente, todas as empresas, ela é com base no que a gente chama aqui no Brasil de lucro real. As empresas imposto em cima do lucro que elas têm, independente, né? Então, se a empresa não é sobre o faturamento, e sim sobre o lucro. Tá? A questão do PIS e do COFINS e os outros impostos, né? Então, as partes de ISS, ICMS, lembrando que tanto faz do lucro presumido do lucro real, eles são regimes não cumulativos. Porém, no caso do PIS e do COFINS, ele também se torna um regime não cumulativo. Por isso que a alíquota dele, ela é maior. Só que não significa que a alíquota ela é maior, você está pagando mais imposto. Porque se eu tenho uma margem, se eu trabalho com uma margem menor em relação da questão do meu preço de venda e o meu preço de custo, eu vou estar pagando um imposto muito menor de PIS e COFINS. Então, lembrando, se eu tenho, então, eu peguei, vou fazer vou só colocar aqui um comparativo, né, com as empresas aqui que a gente trabalha. Então, eu tenho uma empresa de lucro real e para me prestar aquele serviço, eu contrato uma mão de obra, certo? Para aquela prestação. Aquela mão de obra que eu utilizei dentro daquela prestação de serviço, eu vou utilizar de crédito. Então, eu pago uma alíquota de
7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. Só que aquela nota fiscal, se eu para mim vender, né, gerar uma receita no valor de 10 mil reais, eu contratei uma mão de obra no valor de 8 mil reais, eu vou gerar o crédito dessa nota fiscal no valor de 8 mil reais, e como então eu contratei uma mão de obra, me custou 8, e eu estou vendendo aquele serviço por 10, no final, então, eu estou tendo um imposto em cima somente da minha margem, que é os 2 mil reais. Então, esse ponto 7,65 e 1,65, ele vai estar sobre os 2 mil, e não sobre os 10 mil reais, tá? Empresas, então, que têm uma margem muito pequena, muito reduzida, vale muito a pena hoje, ela é mais, ela vai estar muito mais, o benefício dela está em empresas do lucro real. Tá? Quando a gente fala, então, de toda essa parte dos regimes tributários, eu costumo brincar que aqui dentro do Brasil, aí as pessoas falam assim, Carol, é tudo, o que você colocou ali, parece que é só jogar na planilha, tá ok. Mas existem muitas variantes, tá? E por isso que a gente fala que o nosso sistema brasileiro é o mais complexo, né? Um dos mais complexos do mundo. Por isso que quando vocês vão fazer o provisionamento, existe a questão, vocês têm que fazer o cálculo ali em cima dessa provisão, você tem aquela alíquota, mas pode ter alguma variante, por isso que a gente sempre pede ali para o pessoal sempre solicitar o time do fiscal, a questão se precisa passar um valor que ele é mais exato para o cliente, solicitar o time do fiscal, que tem as suas variantes. Então, a gente tem alguns benefícios atrelados, tem alguns pontos que precisam ser analisados antes de ter essa entrega final, tá? Pessoal, eu falei dos regimes tributários de forma super mega resumida, eu falei muito mais a parte prática, não falei nada de teoria, porque eu acho que o foco, como eu falei ali no começo, vai ser a prática. E agora eu vou abrir aí para as perguntas. A tabela ali do lucro presumido, assim como eu mostrei aquele anexo, aquele documento, desculpa, do Simples Nacional, todos vocês têm, né, esse arquivo. Eu acho que eu vou pedir para a Bia reforçar lá no Playbook e mostrar também para eles onde é que tem. E hoje também, deixa eu mostrar aqui, só para vocês, o do lucro presumido. Só para quem, por acaso, falou assim, Carol, não sabia que tinha, então vamos dizer que alguém fala, não sabia que tinha. Então, hoje a Bia vai tá reforçando. Opa, só um pouquinho. Vou vir aqui. Reforçando ali com vocês esses dois arquivos. Aí, Carol, já vou fazer aqui minhas perguntas na reta aí. Primeiro, acho que o primeiro ponto é, onde quem chega assim, que às vezes nem o cliente sabe, né? Onde que o BPO poderia saber com segurança, né? Eu falo, a gente tem uma frase aqui na empresa que é, sem evidências é só uma fofoca, né? Então, o que eu falo... qual é o regime? Eu acho que é o Simples Nacional. Não, a gente tem que ter evidência. Então, qual é o local, né? Se o BPO chegar hoje, não tem o contador não responde ele, onde que eles conseguem ver qual é o regime tributário da empresa? Hoje, o que acaba quando você pega o CNPJ da empresa, você tem como verificar se ele é MEI ou simples, ou se ele vai ser da tributação normal. Quando a gente fala, o que é a tributação normal? Lucro presumido e lucro real, ele está dentro da tributação normal. Então, quando a gente fala de tributação normal, a gente pode ter esses dois regimes, certo? Então, eu vou passar aqui um link, eu vou, então, disponibilizar ali o material para vocês, eu vou passar um link. Esse link é o que a gente fala, optantes pelo Simples Nacional. Então, esse link, você vai digitar o CNPJ, quando abre esse link, então, eu vou fazer aqui, até aqui, depois eu vou pegar e já digitar aqui para mostrar para vocês. Então, já mostra que já vai ficar gravado, já facilita aí para a galera. Então, vou compartilhar a tela, e eu já mostro para vocês aqui direto. Vocês estão enxergando minha tela aqui do Google? Não, ainda não. Só você. Agora sim está processando. Isso, está aqui. Pronto, tá. Então, dentro do Google, vocês vão colocar aqui, ó, optante pelo Simples Nacional, certo? Quando você começar ali, optante é um dos mais pesquisados hoje. Então, quando você coloca optante pelo Simples Nacional, vai abrir aqui, ó, consulta optantes, tá? Então, eu clico aqui em consulta optantes
e vou digitar aqui o meu CNPJ. Vou passar aqui, então, vou colocar aqui o CNPJ da Lucros Reais. 50. Consultar. Digitei o CNPJ, consultei. Aqui aparece, ó, situação atual. Situação no Simples Nacional, não optante pelo Simples Nacional. Situação do CIMEI, não optante do CIMEI. Se ele for, então, um optante do MEI, ele estaria aqui não optante pelo Simples, mas optante pelo MEI, certo? Então, eu já saberia que ele é MEI. Se ele fosse do Simples Nacional, apareceria aqui, optante pelo Simples Nacional, tá? Como é esse CNPJ? Então, a Lucros Reais Consultoria, ela não é Simples Nacional, ela aparece como não optante, então ela está dentro do regime normal. Se eu tenho o regime normal, eu posso estar dentro do lucro presumido e do lucro real. Essa opção entre o lucro presumido e o lucro real, infelizmente, vocês não conseguem ter o acesso, né, para a gente poder, porque essa regra, somente quem tem acesso à base de cálculo da empresa, que se você tiver lá dentro do documento, então se você pegar, vamos dizer que você já seja um cliente que já é seu, certo? Então, um cliente que já é seu, você tem um histórico ali de todas as guias de memória de cálculo. Então, se você tiver a memória de cálculo, aí sim, dentro da memória de cálculo, lá vai falar sobre o PIS e o COFINS. Lembra da questão da diferença do PIS e do COFINS? Então, se tiver a memória de cálculo e lá dentro da memória de cálculo for o regime não cumulativo, ela é uma empresa optante pelo lucro real. Se tiver dentro do PIS e do COFINS uma empresa optante pelo regime cumulativo, ela é uma empresa do lucro presumido. Mas basicamente se eu tenho CNPJ, então eu faço a primeira consulta para saber se ela é Simples Nacional. Aqui eu já sei que ela não é simples, então ela parte do presumido ou do lucro real. E aí, no presumido ou no lucro real, então eu tenho que ir lá dentro da memória de cálculo, né? Então, para quem já tem essa memória de cálculo gravada lá dentro do drive da empresa, eu faço essa opção, então, se ela é do regime cumulativo ou não cumulativo. E aí eu já sei se dentro do regime normal ela está no lucro presumido ou no lucro real. Eu acho que é legal, Carol, eu acho que é legal pegar aquele documento que a contabilidade manda, sabe? Para olhar e ver se você pega de qualquer um, para mostrar mesmo para o pessoal. Vou pegar aqui o drive, vou pegar aqui de uma empresa que já seja regime normal. E esse documento, pessoal, é muito bom vocês terem, né, assim, pedir para que sempre receba da contabilidade, porque ali ele vai te dar muitas informações, né, se for do Simples, ele dá, inclusive, a alíquota efetiva ali, já com cálculo, porque o cliente, ele tem, muita gente bota na cabeça, né, que o Simples Nacional, a alíquota é 6%, né, aí ele vai lá e bota 6%, sempre, a vida inteira, aí ele já está faturando 2 milhões e ele está ainda achando que é a alíquota 6%. Aí, quando você manda o valor do imposto para ele e não é o 6%, ele vai xingar. Aí, a primeira coisa, na ignorância, ele vai achar que foi a gente que errou, né? Mas por falta de conhecimento. Então, é muito importante esse entendimento, né, sobre o faturamento cumulativo. Inclusive, naquela planilha ali que a Carol mostrou o exemplo, a gente sempre tem que considerar os últimos 12 meses, né? Não é o mês atual. Tá? Então, basicamente, lembrando, né? Eu estou aqui na pasta do Notas de Entrada, onde que a contabilidade salva hoje para vocês o demonstrativo. Tá aqui, ó, demonstrativo FD, PIS e COFINS, certo? Então, eu abri aqui o meu demonstrativo, e aqui está o cálculo aqui para fazer o demonstrativo do imposto PIS e COFINS. Nesse modelo aqui utilizado, ele não fala aqui se é regime cumulativo ou não cumulativo. Mas é porque aqui, se eu for pegar, é o modelo do arquivo salvo, tá? Então, eu vou direto, então, entender o cálculo do imposto. Olha só, como essa empresa aqui, qual que é o valor total do faturamento dela que aqui foi apresentado?
Então, nessa empresa, o valor total do produto somou 128.401,78. Então, essa foi a receita total do mês da empresa. Então, ela está calculando o valor do crédito apurado, né? Então, se eu tenho 128 mil reais de receita, uma alíquota de 1,65%, pronto. Lembra da questão do que eu falei? 1,65%. Lembra que empresas do regime de lucro presumido, o imposto ele é 0,65 de PIS e 1,65 0,65 no lucro presumido e no lucro real 1,65. Se a alíquota utilizada, então, aqui sobre o PIS está sendo 1,65, então eu já sei que essa empresa é do regime do lucro real. Se tivesse aqui 0,65, seria uma empresa do lucro presumido. Então, esse CNPJ que eu acabei de consultar, eu já fiz aqui a consulta dele e ele está me dizendo que ele não é simples nacional. Se ele não é simples, então ele é regime normal. E dentro do regime normal, eu já abri aqui a minha memória de cálculo, está falando que a alíquota é 1,65. Se é 1,65, a empresa é lucro real. Esclareceu? Top. Então, dentro desse demonstrativo que a contabilidade salva todo mês, eu vou ter essa resposta final. Então, a empresa pegou e perguntou qual que é o regime tributário que eu estou, pronto. Se ela pegar, se for uma empresa que já é cliente nosso, você já coloca esse CNPJ lá dentro do optante do Simples, e depois aqui pega a memória de cálculo. Se ela não for uma empresa que é um cliente novo, ele fala assim, mas eu estou vindo agora para lucros reais, e eu quero fazer essa consulta, primeiro ponto é fazer ali o cálculo da opção, e se ele não for, então, uma empresa do Simples Nacional, você já pode dizer para o cliente, olha, você está como regime normal, então sua empresa pode estar enquadrada tanto no lucro presumido quanto no lucro real. As empresas, se não for do lucro real, já vai falar, lucro real eu não sou. A maior parte dos clientes, eles não sabem se eles estão como Simples Nacional presumido. Mas lucro real, normalmente, eles sabem, né? Então, ele fala, então, lucro real eu não sou. Então, basicamente, é isso. Se ela é do Simples Nacional ou se ela é do regime normal. Ô, Carol, agora vou mandar a próxima. Abre aí a tua planilha, ou se você quiser fazer uma calculadora para a galera ter uma ideia melhor, que eu acho que, às vezes, aquela questão da dedução, né? É 15, mas daí deduz, né? Então, assim, se quiser abrir aí só para explicar um pouco mais, mas eu queria fazer esse cálculo no simples e no presumido. Perfeito. Né? E aí, eu quero só dar um exemplo, lembrando de novo, né, gente? O que a gente coloca, que a gente calcula, né, para saber ali a alíquota e tal, é sempre no acumulado, né? Então, a gente vai pegar lá na DRE do ano, né? Então, imagina, eu vou pegar os 12 últimos meses do cliente, sempre pensando, né? Se eu vou pegar na DRE do sistema, é porque aquele valor da DRE meu já está correto também, né? Isso é muito importante, essas validações. Então, a gente pega o período acumulado dos últimos 2 meses, e eu vou dizer, né, e esse mês a empresa faturou, né, 350 mil. Então, vamos lá, eu quero saber de uma empresa, do Simples Nacional, qual é o valor que eu vou colocar como um provisionamento do imposto, no Simples Nacional, tá? Numa empresa que o acumulado dela é 2 milhões e 500 nos últimos 12 meses, e que naquele mês faturou 350 mil. Qual é o valor de provisionamento do imposto, do Simples Nacional? Vamos lá. Tá. Aí, volto àquele ponto. A minha empresa, essa empresa, ela está enquadrada dentro do anexo 1, dentro do anexo 2, até o 5, certo? Então, primeiro ponto, você já tem o demonstrativo do Simples Nacional, você já vai estar lá dentro daquele demonstrativo, sabendo, então, qual que é o anexo você está enquadrado. Então, essa empresa que eu tenho, que é o faturamento, foi 2 milhões. O modelo que você colocou aí são 2 milhões, certo, Kelly? 2.500. 2.500. 2 milhões e 500. 2 milhões e 500, tá? Vou começar, então, aqui, se ela for uma empresa de comércio. Então, se for uma empresa exclusivamente de comércio, e ela me teve um faturamento dos últimos 12 meses de 2 milhões e 500, então eu vou colocar aqui no anexo 1,
ela teve um faturamento de 2 milhões e 500, certo? Ela me deu uma alíquota efetiva, então, de 10,81. Se ela me deu uma alíquota efetiva de 10,81, significa que eu vou pegar, então, os 350 mil, vou pegar aqui, ó. Opa. Deixa eu pegar aqui a calculadora. Eu acho que eu tô bloqueado. Não conseguiu ainda entrar para bluebeirar lá, né? Depois a gente libera esse Excel aí. Tá, vamos lá, então. Então, eu tenho aqui na minha calculadora, certo? Eu tenho, então, 350 mil reais, 350 mil, vezes a minha alíquota efetiva, que é 10,81%. Então, eu tive o valor total do imposto, R$ 37.835. Então, no Simples Nacional, aquela empresa de comércio, ela vai estar pagando R$ 37.835. A empresa de lucro presumido, e aí a gente tem que fazer o mesmo comparativo. Então, se ela é uma empresa de lucro presumido, lembra que eu tenho aqui a presunção sobre produto, sobre comércio e sobre serviço, tá? Sobre produto, ó, então, aqui na própria memória de cálculo, eu estou dizendo, então, que eu vou fazer a minha base de cálculo dela sobre produto, ela é 8%, sobre serviço, ela é 32%. Então, eu vou pegar os 350 mil, se for produto, ela vai dando uma alíquota. Então, aqui eu vou pegar e vou somar. Porque lembrando que aqui, no caso quando a gente faz o provisionamento do Simples Nacional, lá no sistema a gente vai botar só na linha de Simples Nacional, ou DAS, né, dependendo de como está na categoria criada, né, você vai botar esse valor lá em Simples Nacional ou DAS. E um ponto aqui muito importante, tá, pessoal? Aqui eu acho que vou esclarecer a dúvida de muita gente. Aqui, ó, quando eu tô falando a gente falou do comércio, certo? Quando eu estou pegando aqui esses meus 4 impostos, que é o PIS, COFINS, RPJ e Contribuição Social, ela deu, então, uma guia para me pagar, no valor já considerando os 4 impostos, de um provisionamento de 21.555, né? Agora, aqui, muito importante, lembra, eu estou falando de comércio. Fora esse valor, eu ainda vou ter que pagar aqui o ICMS. Concordam comigo? Então, aqui eu não estou falando dentro dessa empresa do lucro presumido, eu só estou colocando em cima desses 4 impostos. Hoje, empresas, vocês têm muitos clientes, né, que são infoprodutores, que ele não paga o ICMS, que dentro da questão do e-book mesmo, não paga-se o ICMS. Então, dentro desse cálculo aqui do Simples Nacional, quando nós fizemos ali a alíquota efetiva, nós estamos falando de uma empresa comércio geral. Só que se for uma empresa que ela não tem, que no caso aí é um infoprodutor, e ela não tem pagamento da alíquota do ICMS, tá? Que para mim fazer a mesma comparação com essa empresa aqui do lucro presumido. Então, no lucro presumido, essa empresa que ela não tem o pagamento do ICMS, ela vai pagar 555. Lá na empresa do Simples Nacional, ela vai ser descontado esse valor do ICMS. Tá? Então, esse 10,81, ele é 10,81 menos esses 3,62%. 62. Então, a minha alíquota final, ela vai ser de 7,19. Então, sobre os 350 mil reais, vezes 7,19%, eu estaria pagando um imposto de 25.165, enquanto na empresa do lucro presumido, eu paguei 21. Quer dizer que na empresa do lucro presumido, eu estou tendo uma economia tributária aqui de, basicamente, R$ 3.610. Aí um primeiro ponto que a gente vê aqui, né, é o seguinte, aquela coisa que todo mundo diz que o simples é mais barato, nem sempre, tá? Então, claro, por que a maioria das contabilidades, quando vai abrir uma empresa, primeiro, faz o simples, né, parece assim que é o mais barato, é o mais tranquilo, né? Então, vocês têm que tirar essa mente de vocês, né, e todo mundo aqui da empresa, lembra, a gente está aqui na lucros reais, né, o foco da empresa é sempre a gente buscar melhorias para o cliente. Então, essa é a primeira coisa que na sua mente tem que dizer assim, cara, nem sempre o Simples Nacional
é o mais barato. E tem outro ponto ainda. O Simples Nacional, a alíquota vai indo às estratosferas, quanto mais você fatura, né? E chegando mais de 20%, né? Enquanto o presumido, né, chega a 18, 33, dependendo, né, se for serviço, qual é a cidade que fica. 16,33%. É o máximo. A alíquota ali máxima, porque o ISS, hoje o máximo ele está em 5%, então daria 16,33%. Lembrando que com a adicional do imposto de renda, que pode chegar ali os seus 18%, 19%. Manda aí, Marilice. Bom dia. Carol, eu acho que é importante nessa explanação que você fez do imposto, né? Você calculou ali única e exclusivamente produto. Eu acho que é importante, não que haja necessidade de você calcular o serviço, né? Mas só do pessoal lembrar que daí, quando a gente tem a parte do serviço, que é a parte em que os infoprodutores, né, eles vão ter também, aí a gente sai do anexo 1, vai para o anexo 5 do Simples, que é uma alíquota. Aí entra o estratosférico, né? Se eu não me engano, a primeira faixa da anexo 5 é 16%. Isso. Né? No caso ali no caso de treinamento, ele é o anexo 3, tá bom? Então, no caso de treinamento, ele é o anexo 3. No caso, muitas prestações de serviço, se eu for considerar consultoria, e aí entra a questão de qual KNAI que vocês estão emitindo a nota fiscal, qual o código de serviço, tá? Porque as empresas têm um monte de KNAI, ela tem lá treinamento, ela tem consultoria de marketing, ela tem consultoria, várias consultorias. Se eu utilizar algum código de serviço lá dentro da prefeitura, e esse código de serviço ele tiver em cima de consultoria, porque muitas vezes aquela empresa está dando uma mentoria, uma consultoria para o aluno, né? Então, a consultoria, ele é o anexo 5, tá? Então, lembra, por isso que fala que tem as pegadinhas, então tem que tomar cuidado. Se eu estou utilizando um código de serviço que ele é de consultoria, ele vai lá para o anexo 5, igual a Marilice falou. Então, muitas empresas estão utilizando código de serviço, já cansei de pegar ali junto com pessoal do time fiscal, de empresas que estão vindo para contabilidade aqui, quando a gente vai olhar o código que eles estão utilizando, todas estão entrando ali como consultoria, e está no anexo 5. Empresas que são de treinamento, ela é o anexo 3, tá? Então, é ter essa diferenciação. Muito bom colocado, Mari. Vou fazer aqui só uma simulação rápida, então, só para a pessoa olhar a questão, então, quando a gente... E aí, enquanto a Carol carrega, quando a gente fala dos KNAIs, né, e aí a gente tem até lá no F15, vocês sabem, dos documentos que a gente tem que ter no Drive, quando a gente pede para a gente ter o cartão do CNPJ, ele não é só para a gente guardar o número do CNPJ, né, é para que você consiga olhar o cartão do CNPJ e eu ver assim, qual é a tarefa, qual é o serviço principal desse cliente, vai estar lá. Treinamento, contabilidade, consultoria. E outros serviços que ele também presta, o produto, o comércio, né, vão ter outros KNAIs. E aí, um ponto muito importante essa empresa ela não faz uma coisa só, ela faz mais de uma coisa. Por isso que quando a gente trabalha nos nossos clientes aqui, em produtores, muitos clientes nossos, a gente faz split. Por quê? Porque o cliente, ele tem uma parte que é serviço, que está lá, treinamento, que isso vai incluir ISS, né, principalmente, e os demais, mas ele tem uma outra etapa que é material didático. Então, o tributo é diferente entre um KNAI e outro. Então, na emissão de nota fiscal, a gente tem que se questionar sempre. Não é assim, vai botar esse aí que disseram que era esse aí. Não, olha o CNPJ do cliente, entende o negócio do cliente, né, quando a gente... Tem lá no onboard que a gente fala, vamos entender o negócio do cliente. E quando entender o negócio do cliente, não é ele dizer, é que eu faço treinamento. Não é isso, entender o negócio do cliente, mas entender como ele faz esse treinamento. Você faz um treinamento, é gravado, é ao vivo, tem um material didático que você envia. Porque sabia, se você fizesse um material didático, você poderia pagar menos impostos? Você sabia que, mas eu já vi no seu CNPJ que você não tem. Claro que nós não vamos trazer aqui uma assessoria tributária para o cliente, mas nós vamos abrir um alerta, né? Então, você está lá, BPO, chegou
chegou o cliente, primeira coisa você vai olhar lá, fazer a tarefa do onboard, depois a tarefa do F15 que tem lá, salvar CNPJ do cliente na pasta. Você vai olhar assim, então esse cara aqui, ele tem só treinamento. Putz, então ele já não tem o padrãozinho que a gente usa aqui, que ele poderia melhorar o imposto. O que você vai fazer? Vai já abrir uma tarefa lá, se a contabilidade for nossa, você já vai dizer, olha só, esse cliente aqui, pelo que a gente está vendo, e a gente tem lá um padrão, que seria o recomendável, né? Eu acho que é importante a gente fazer alteração contratual com esse cliente. Então, aí sim, o time contábil vai entrar em contato, né? E vai fazer isso. Agora, não, esse cliente não é nosso da contabilidade e tal. Você está lá numa reunião semanal com ele, você já levanta para ele só, não é meu papel aqui, até porque isso é um outro escopo da empresa, mas a gente vê aqui que você tem melhorias tributárias, né? O seu contador chegou a conversar sobre isso com você ou não? Deixa aquele no ar, né? Deixa no ar, não entrega o jogo, só deixa no ar, né? Que eu tô vendo aqui que você já dava... Uma coisa que eu sempre brinco, né? Quando você chega num cliente que ele está pagando 5% de alíquota, gente, de ISS, já está errado. Já está errado, sabe? Você já tem que dizer assim para ele, levanta a mão e diz, meu filho, vamos em outra cidade do Brasil que o ISS pode ser 3, pode ser 2, né? Então, já tá dando... Então, nosso objetivo, como é lucros reais aqui, gente, é assim, ó, o primeiro mês, quando a gente chega com o cliente, principalmente, claro, se for com controladoria, mas BPO também, né? Eu vou olhar assim, cara, onde é que eu vou caçar dinheiro que esse cara tá jogando fora para mostrar para ele que o que ele paga não é uma despesa pra gente, é um investimento, tá? Vai, Marilice. Não, só lembrando que aí com essa questão do material didático e do e-book, né? O cliente faz um e-book e quer que todos os cursos dele saiam com o mesmo escopo fiscal. Tá errado, tá? Então, é importante a gente sempre prestar atenção se tem o e-book, se está lá registrado na CBL, e qual é o e-book. Então, nós temos clientes aí que têm 10 cursos em venda, só tem 4 e-books. Então, os outros 6 cursos vão sair 100% serviço, e isso vai impactar no total. Então, é importante a gente sempre lembrar para o cliente que não é todos, é só aquele produto que tem um e-book, né? E também é importante ter aquele parecer, né, Kelly, dizendo, porque senão, não, eu quero que seja 90% produto, 10% só serviço. Quem é que disse que ia ser assim? O teu material sustenta essa situação, né? A Carol, eu vi o olho da Carol chegou a fazer assim, ó, com 90-10. A Carol não gosta muito, mas né, cada cliente tem os seus pontos, né? Tem os seus pontos. É importante isso. Isso. Ali, igual a Kellen comentou, eu vou fazer a simulação se fosse só o treinamento, e vou fazer uma simulação também se fosse o split, que é o que muitas empresas aqui utilizam, tá? Então, para ficar claro no dia a dia, quando vocês estão fazendo, então, entendendo como calcular esse imposto, qual que seria a diferença para vocês estarem calculando ali. Então, eu vou compartilhar a tela. E se o cara tá lá com um e-book só querendo fazer para todo mundo e fica bravo porque a gente está emitindo para serviço, deveria ser produto, você diz assim, bom, ó, quer economizar? Ó, se no próximo mês você fizer o material didático que a gente registrar, você já vai economizar bastante dinheiro. Então, bora fazer esse material didático e registrar. Fora isso, nós não temos, de novo, vai ser fofoca. Nós não temos evidência, nós não temos um documento que justifique fazer da maneira que a pessoa quer na cabeça. Não vale só sumário, né? Já chegou o cliente nosso aqui com contabilidade que indicou a pessoa só registrar um sumário. Exatamente. Então, vamos lá. O valor, então, do mês foi 350 mil, vezes, então, se é uma empresa que o código do serviço dela está vinculado com treinamento, eu estou no anexo 3. Então, ele é 350 mil vezes uma alíquota efetiva de 15,97%, certo? Lembrando que no Simples Nacional, então eu vou estar pagando ali o valor total de R$ 55.895. Numa empresa, então, de lucro presumido, os mesmos 350 mil reais, eu estaria pagando R$ 48.855. Então, a gente já viu que uma empresa que está faturando 350 mil reais por mês,
ela estaria pagando no Simples Nacional 55 mil, enquanto no lucro presumido 48.855, né? Basicamente, então, aí a economia tributária já seria no valor de R$ 7.040 no mês. Mas essa empresa, ela fez um split, ela tem a questão do nota com split. Então, vamos colocar aqui, desses 350 mil reais, então, desses 350 mil reais, ela está vendendo 70%, vou colocar 60% e 40%, tá? Então, só para a gente focar aqui, então, como se ela tivesse, então, desses 350 mil, ela tivesse fazendo um split. 60% ela colocou que é produto e... Aqui direto, tá? E os 40% é serviço. Então, só para colocar aqui, produto e serviço. Deixa eu aumentar aqui, que eu acho que deve estar baixo para vocês. Pronto. Produto e serviço. Se eu tenho, então, empresa do Simples Nacional, vou colocar aqui a empresa do Simples Nacional. Empresa do Simples Nacional e empresa do lucro presumido, tá? Então, no Simples Nacional, dentro da minha alíquota, e aqui é muito importante, pessoal, eu não vou pegar o faturamento, lembra que o faturamento é em cima dos últimos 12 meses, é a soma daquilo que eu estou vendendo como produto e como serviço, e não separado, tá? Então, se eu tenho uma empresa que ela está cadastrada, eu tenho uma nota fiscal que ela é split, se ela tivesse no Simples Nacional, aquele 60% estaria aqui. Então, vamos focar, voltar. Aqui. Eu tive um lucro, uma alíquota, então, uma receita acumulada de 2.500.000, então, a minha alíquota efetiva foi de 10,82. Essa empresa, ela não está, ela está imune de ICMS menos 3,62%, então, ela está com uma alíquota efetiva de 7,2%. Então, vamos trazer aqui 7,2%. Carol, o acumulado do ano daí é total, não é só do que é produto, só do Não, é o total. Sempre Perfeito. total. Receita é a receita total, a soma dos dois, tá? Então, aqui eu tenho 350 mil vezes 7,2%. E, desculpa, aqui eu calculei errado. 350 não, é 210, né? 210 mil, 210, vou colocar direto aqui, tá? Então, não é 350, eu tô primeiro... Aí, aqui sim eu vou calcular os 210 mil, lá a receita, ela é total. Agora, aqui eu vou calcular em cima de cada valor. Então, foi 210 mil vezes 7,2, e aqui, a minha alíquota com base no anexo 3, eu vou ter, então, 15,97. 10,97. Se eu tenho 15,97, eu vou pegar o valor de 140 mil, né? Eu coloquei um split, 60, 40, 140 mil, vezes 15,97%, tá? Então, eu tenho aqui o imposto total de 37.478 mil. 37. No lucro presumido. No lucro presumido, então, eu vou jogar aqui, ó, 210. E no serviço, 140 mil. Total aqui, lembra que vai ser a minha soma do produto mais o serviço. Eu tive um total de 30.495. Então, aqui no Simples Nacional, 12.453. Aqui, 18.342, totalizando
30.795. Para essa empresa que está tendo faturamento ali de 350 mil reais e que o split ele foi 60% produto e 40% serviço, na empresa do Simples Nacional, ele estaria pagando, então, 37.478 e na empresa do lucro presumido, 30.795. Ficou claro? Top. Alguma dúvida aqui, pessoal? Carol, No cálculo aí, e na apresentação, no cálculo. Acho que isso é uma parte bem importante. Às vezes, assim, eu fiz ali rapidinho, mas alguém ficou, olha, não entendi algum ponto ali que você colocou. Pode perguntar, Mari. então, aí entra, né, exatamente a colocação. Tá, então por que eu vou usar o simples? E eu acho que é importante enfatizar que o simples ele vai pesar principalmente naquele cliente que tem folha de pagamento, porque daí entra a questão do INSS. Então, eu acho que é importante deixar claro para todo mundo o porquê de usar o simples e porquê de usar o lucro real, o lucro presumido, porque na tua exemplificação aí, é óbvio que eu deveria sempre usar o presumido, né? Então, qual é a situação? Vamos dar um exemplo nesse caso. Essa empresa, ela faturou esses 350 mil reais. Só que, nesse mesmo exemplo aqui, então vamos lá, só pegar aqui um ponto que é extremamente importante, o que a Mari falou. Essa empresa aqui, eu fazendo esse comparativo, a empresa do lucro presumido, ela está menor do que a do Simples Nacional. Porém, essa empresa, vamos dizer que ela tem folha de pagamento. E a folha de pagamento dela totalizou no mês, o valor, os funcionários todos somando, né? A folha de pagamento totalizou o valor de 15 mil reais no mês, certo? 15 mil reais, os impostos, eles vão chegar em 38,7%. Aproximadamente. Aqui, por isso que a gente joga normalmente para 40%, só para vocês entenderem. Por que a gente trabalha ali com a alíquota de 40%, tá? A gente sempre joga um pouquinho, porque às vezes pode ter uma variação em relação em relação à questão de provisionamento de férias, né? Férias e 13º. Mas a alíquota ali, ela é em torno de 38,7%. Então, 38,7%. Numa folha de pagamento de 15 mil reais, então eu estou falando que eu vou ter um imposto de R$ 5.805, que na empresa do lucro presumido eu pagaria, e na empresa do Simples Nacional, não. Por quê? Porque no Simples Nacional o imposto já está aqui embutido. Ah, não, desculpa, vírgula, né? As pessoas falam que está tudo embutido, mas o FGTS é pago separado, né? Então, aqui no Simples Nacional, eu ainda assim, eu vou estar pagando a minha alíquota do FGTS. Então, eu vou pegar aqui os 15 mil, só um pouquinho, só para eu pegar aqui, ó. Vezes 7%, e aqui eu vou pegar os meus mesmos 15 mil reais, vezes 38,7%. Ainda assim, numa empresa que tem uma folha de pagamento em cima de 15 mil reais, na empresa do lucro presumido, ainda está menor, porque no Simples Nacional estaria pagando 38.528, só que no lucro presumido, 36.600. Vamos mudar um pouquinho, vamos dizer que essa mão de obra, ela subiu. Ela só não é mais 15 mil reais, ela foi para 30 mil reais. Só para a gente fazer uma simulação. 30 mil reais. Aqui, pode observar que começa já a mudar a situação. Até ali no exemplo que a gente colocou, se a empresa ela tivesse uma folha de pagamento no valor mensal de 15 mil reais, o lucro presumido ainda ela tinha uma vantagem maior do que o Simples Nacional. Quando a minha mão de obra ela subiu para 30 mil reais, já observou aqui que o Simples Nacional ficou o valor total dos impostos menor do que no lucro presumido. Então, por isso que é um ponto que eu costumo sempre falar junto com a Kellen,
Pessoal, não adianta a gente só achar, dizer, todo mundo fala que empresa é melhor no Simples Nacional. Aí o outro vem e fala assim, tem contador que fala assim, não, se é infoproduto, sempre é lucro presumido. Não, tudo depende do quê? Vamos analisar. Quando vocês recebem, então, um cliente, vocês têm todo o demonstrativo do cliente, vocês sabem quanto que ele está pagando de folha de pagamento, vocês sabem se ele está emitindo a nota fiscal com split, quantos por cento que faturou com nota de serviço, quantos por cento faturou com nota de serviço. No final, quando vocês geraram todos aqueles relatórios de fechamento do mês, vocês têm todas essas informações. Joga para a planilha. Carol, eu ainda estou com dúvida no dia a dia, uma coisa que eu sempre comento com todo mundo aqui. Vocês têm, ali dentro do Bipix, a Kellen fala, né? Vocês estão a um arroba de chamar qualquer pessoa. Então, Carol, mesmo assim, eu fiz aqui eu estou fazendo uma simulação e eu estou com dúvida. Chama ali, me chama, fala, Carol, quero marcar uma call contigo para me verificar aqui, eu quero fazer uma análise dos impostos da empresa que eu estou fazendo aqui o fechamento. Me chama e eu vou fazer exatamente, né, ali junto com vocês, essa análise junto com vocês. Carol, deixa eu só fazer uma pergunta. Uhum. Mesmo tendo ali o fundo de garantia para ser pago no Simples Nacional, ainda o imposto é menor? Depende. Lembra que eu falei? Tudo depende. Olha aqui, quando a gente calculou uma folha de pagamento, que a folha de pagamento, ela estava em 15 mil reais, o lucro presumido ainda estava menor, certo? Então, a vantagem era no lucro presumido. Quando a minha folha de pagamento, ela aumentou para 30 mil reais, aí o Simples Nacional já ficou mais vantajoso. Entendeu a diferença quando eu mexi aqui no valor da folha de pagamento? Não, isso eu entendi, tudo bem. Mas aí, no caso, vai vir ainda mais um imposto a ser pago, que é o fundo de garantia, que não está incluído aí, né? Aí eu coloquei, tá aqui, ó, 7%. Ah, tá. Eu coloquei aqui, ó, 7% no Simples Nacional e no lucro presumido, os 38,7%. Entendi. Entendeu? Então, assim, ó, pra gente fica muito... vai, Adriana, fala aí. Em relação ao cálculo do INSS, porque também tem a diferença entre o lucro presumido, real, e o Simples Nacional, não tem? Como? Desculpa. Do INSS. Do INSS. Ai, desculpa, gente, estou muito gripada. Aqui no INSS, vou mostrar novamente aqui a tela, tá? No INSS, no Simples Nacional já está embutido. Ó, no Simples Nacional, a carga tributária do INSS já está embutida. Então, eu não calculo nada separado. Por isso que eu não coloquei aqui, é somente o 7% do FGTS. No lucro presumido, o INSS já está aqui dentro desses 38,7%. Tá bom? Então, o INSS no... aqui eu estou tentando compartilhar, mas não apareceu. Então, lembrando, no Simples Nacional, o INSS já está embutido dentro daquela alíquota final. No lucro presumido, lembra que eu calculei 38,7%? O INSS já está dentro dessa alíquota de 38,7%. Tá? Por isso que depende, numa base, um faturamento mensal de 350 mil, pessoal, deixa eu só pegar aqui como eu troquei aqui de sala, deixa eu só pegar e conectar ali, que eu puxei o fio aqui e o meu carregador desconectou. Deixa eu só colocar ali, rapidinho. E uma coisa, então assim, só para a gente reforçar, né? Até lá no P012, a gente tem um item que fala lançar o provisionamento dos impostos. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando vai o controller, ou quando você mesmo vai fazer uma apresentação para o cliente, aquele valor já tem que estar ali registrado. Por quê? Como é que a gente chega e valida, né, se o fechamento está ok ou não? Às vezes a gente já vai de cara no provisionamento do imposto. E que exemplos são comuns em termos de erro, né? Não ter nada em provisionamento do imposto ali no DRE, ou às vezes ter assim, 56%, 1%, a gente já vê que está errado também. Por que geralmente esse erro aconteceu? É porque a pessoa, ao invés de fazer o cálculo ali sobre o valor que foi de faturamento daquele mês,
a pessoa lançou aquele valor que veio da contabilidade e colocou naquela competência que está errado, né? Porque o valor que chega da contabilidade, pessoal, é o valor da competência anterior. Tá? Então, por isso até que aqui no Yuli a gente tem uma opção, né, de mostrar no DRE, só no DRE, mostrar somente no DFC. Então, é muito importante vocês pensarem, primeiro, fechei no dia 1, eu já tenho que colocar o provisionamento do imposto daquela competência do mês anterior, com base nesses cálculos que a Carol mostrou, e já colocar que esse valor, estou esperando que chegue o pagamento para eu fazer no dia 20, né? Mas é IRPJ, CSLL, vou botar dia 25. Não, já bota dia 20, gente, para não esquecer, sabe? Então, assim, é muito importante para o cliente já saber, olha só, tô vendo aqui o teu fluxo de caixa, vai ter pagamento de imposto, né? Não espere chegar lá no dia 15, às vezes até dia 20, que é quando é presumida a contabilidade humana em cima da hora, para lançar o valor do tributo, tá? Então, por favor, dia 1º tem que bater. E bota lá e a gente olha, 1%. Nenhum cliente paga só 1%, a menos que ele é do lucro real e tal. Mas 1% não pode. Então, de novo, às vezes o cliente vendeu muito no mês anterior ao anterior, e aí veio da contabilidade valor baixo de imposto, e você simplesmente lançou ali com competência anterior e não validou. E não mude, depois que você fez, também não mude a competência, que vai dar cagada, principalmente se você tem controladoria, que a controladoria apresenta o DRE, né, o BPO apresenta o DFC, então assim, você vai prejudicar o trabalho do coleguinha, né, digamos assim. Fala aí, Marilice, eu acho que é a Marilice que levantou a mão. Fui eu. É legal também essa questão do provisionamento, contribuição social e imposto de renda é pago trimestral. E daí o que acontece? Quando vem da contabilidade, ele vai vir esse acumulado de 3 meses, que faz um impacto grande no fluxo de caixa, no DFC. Mas para DRE, isso tem que ser provisionado mensalmente, para que o cliente possa, porque senão o que vai acontecer? A gente vai ter um EBITDA, né, que a gente trabalha como DRE gerencial, em que esse imposto de renda e contribuição vem para cima do EBITDA, né, ele faz parte. Ele tem um EBITDA muito legal no primeiro e no segundo mês, e no terceiro mês vai dar negativo, porque esse imposto de renda vai estar provisionado todo no mês só. Então, é importante entender que o provisionamento precisa ser feito mensal, o pagamento vai ser trimestral, isso é fato, né? Tanto que a gente paga em janeiro, a gente paga o imposto de renda e a contribuição social do que aconteceu em outubro, novembro e dezembro do mês anterior. Mas é importante que o provisionamento aconteça nos meses corretos e não vai haver pagamento naquele mês. Ele vai ficar acumulado lá para frente. E aí, eu até gosto, né? Quando eu chego e vejo que o cliente está no trimestral, gente, às vezes é melhor pedir para a contabilidade, bota no mensal. Sabe por quê? Porque o cliente ele não vai lembrar que ele não pagou o imposto lá. E a hora que chega 500, 300 de imposto para pagar, a primeira pessoa que está na frente dele é você, e aí você que ele vai xingar. Como assim? Né? Ou ao menos que você reforce todo mês. Lembrando, já vamos deixar um dinheirinho aqui guardado, porque vai vir a facada, né? Mas sempre é bom já botar no mensal, mesma coisa que a Marilice falou, né? E talvez quem é contador vai chegar e vai dizer, como assim? O IRPJ e o CSLL está lá em cima, que se o certo é ele está lá embaixo. Gente, a gente bota de propósito no nosso planejamento aqui, lembrando, nós somos financeiros, nós não somos contabilidade aqui quando a gente se trata de BPO. E por que a gente já bota lá em cima? Para o cliente não esquecer que ele tem que pagar o imposto. Porque se eu não boto lá em cima e ele vê, sobrou 200, ele já quer, vai dizer, já vou, mês que vem esse dinheiro entrando, já vou tirar 200, né? E aí ele esquece que ele tem que pagar o IRPJ, CSLL. Quando a gente já bota lá em cima, é para ele não esquecer. E a parte boa? A gente sempre gosta de dar surpresas boas. Ele está sempre achando que o EBITDA dele tá menor. Um dia que alguém for avaliar a empresa dele, o avaliador vai tirar aquele valor lá de cima, vai botar para baixo, o EBITDA dele vai... Ele assim, caraca, essa lucro era tão foda que o meu EBITDA estava 30, cheguei aqui na avaliação, a galera disse que era 40, sabe? Mas é bom até a gente explicar para o cliente também. Propositalmente, a gente já coloca aqui em cima,
Não é o conceito, mas a gente coloca porque nós estamos fazendo financeiro, e o financeiro tem que ter a segurança que você vai ter dinheiro para pagar as contas. Entendeu? Então, você vai ter uma surpresa boa depois à frente no seu EBITDA. Mas eu já coloco aqui em cima. Para quê? Para que se um dia algum cliente vir e pegar os dados desse cliente, né? Imagina, o cara saiu da nossa empresa e foi para outro. Aí tem mania, gente, que aqui a gente não tem isso, tá? Mas tem prestador de serviço que tem a mania de querer acabar com os outros, com o prestador anterior. Nós não temos. Embora nós tenhamos também contabilidade, quando o cliente tem a contabilidade que não é com a gente, também não é nosso objetivo sacanear com outro contador para esse cliente vir para a gente. Eu sou sempre assim, se eu sento com alguém, essa pessoa começa a falar mal de outra pessoa, eu fico pensando, caraca, ela também pode depois falar mal de mim. Então, a gente não fala mal de outro contador. Agora, a gente pode alertar. Assim, ó, tá acontecendo esse ponto, mas antes de você falar direto para o cliente, fala com o contador. Ô, parceirão, olha só, melhora isso aqui, faz isso aqui, porque ele também vai entender assim, caraca, essa pessoa aqui, ó, a gente é até concorrente, ela tá me ajudando, sabe? Então é legal, a gente tem que distribuir o bem por aí, né? Não vamos fazer. Porque às vezes pode voltar contra a gente, né? Você vai lá, não falou para o cliente que o teu IRPJ está lá em cima, que o teu CSLL está lá em cima. Aí quando ele for pro outro BPO, aí aquele BPO bem, aquele pessoal amargurado, que daí eu falo que isso aí é gente amargurada, quando precisa estragar com a outra pessoa para se sentir bem. Ai, que o BPO anterior, meu Deus, que BPO era esse? Que o RPJ é tão básico, o RPJ CSLL é lá embaixo. Aí ele vai te defender, ele vai dizer assim, não, eu sei disso, é por causa que, por segurança, eles colocavam isso para não faltar dinheiro para eu poder pagar os impostos, tá bom? Então essa é a pegada nossa aqui. Fala, Marilice. E é legal também, porque assim, a maior parte dos nossos clientes, a gente tem clientes de lucros reais, de lucro real, mas a maior parte é lucro presumido. E por que chama lucro presumido? Porque o governo pressupõe que você vai ter 8% de lucro quando você vende produto e 32% quando vende serviço. Então, se eu estou pressupondo o lucro e estou calculando em cima do que eu emiti de nota, eu não preciso chegar lá embaixo para apurar o lucro para fazer o cálculo do imposto. Eu vou calcular esse imposto em cima do que eu emiti de nota fiscal. Então, é mais uma justificativa, né, para dizer, por que ele está aqui em cima? Porque o lucro é presumido, o governo está pressupondo que você vai ter 32% de lucro quando você presta serviço, então a gente já põe aqui em cima. Se o cálculo é dessa linha que está exatamente acima do imposto, então não tem motivo, no caso do lucro presumido, de a gente colocar aqui. Tanto que quando o lucro é real, fica muito mais difícil de a gente fazer a provisão dos impostos, exatamente pelo que a Carol falou. Eu tenho créditos de impostos, e a gente não sabe quais são os nossos créditos, né? Agora, no simples e no lucro presumido, eu não vejo motivo, não vejo nenhum problema esse imposto estar lá em cima, né? Muito pelo contrário, só vai melhorar porque nosso EBITDA fica depois, contabilmente, o EBITDA é mais bonito. É igual a Kelly e a Mari falou, acho que é tão importante, é só sempre, né, pelo menos a cada 3 meses, 6 meses, quando estiver fazendo esse fechamento, só realmente relembrar o sócio. Olha, o seu EBITDA, né, hoje então está 38, ainda vai ser um pouquinho maior, porque o IRPJ, a contribuição não entra, igual a Kelly falou. Na hora que alguém vir falar que isso estava errado, mas na hora, ele vai ser o primeiro defensor. E essa questão da contabilidade aconteceu recentemente, né, Mari? A gente estava em uma reunião e aconteceu um caso isolado específico, e o próprio cliente começou a falar, nossa, mas então o contador anterior não me orientou de forma correta. E a Mari viu qual foi meu posicionamento. No mesmo momento eu falei, não, ele não foi errado, o contador fez o trabalho dele. A documentação que você enviou para a empresa não deixava claro a sua estratégia. Então, se você não senta com o seu contador, não conversa para ele, não fala a sua estratégia, ele também não tem como te ajudar. Então, a Mari presenciou que a Kelly acabou de falar o que aconteceu muito recentemente. Ele é um cliente novo nosso. Ele poderia ter começado, não, vou então aproveitar para falar mal do contador. Pelo contrário, eu defendi o contador anterior, mostrando para o cliente que o erro foi dele, que ele deve sentar com o contador, participar das reuniões, fazer reuniões e mostrar para o contador quais são as estratégias que ele quer utilizar. Porque se o contador recebe um documento, ele olhou para o documento, ele vai ter a análise dele.
Então, não é que o contador errou. Eu brinco que contador não tem bola de cristal, tá, pessoal? Eles não adivinham tudo que está na cabeça do sócio. Então, tem sócio que fala assim, não, eu posso reduzir nisso, nisso, naquilo e tal. Manda um monte de papel para o contador e acha que ele vai fazer um milagre. Eu falo, por isso precisa muito daquele sentar, conversar, entender a estratégia também do cliente para poder estar auxiliando ele da melhor forma. Perguntas? Eu acho que, vamos ver. Gente, mais alguma pergunta aí? É a chance, hein? Vai, Jetson. Tá, a minha pergunta é a seguinte, nós vimos cálculos aqui de empresas que já estão atuando, né? Uma empresa que está iniciando, ela faz as projeções dela e decide o regime. Se ela errar, em qual momento ela pode mudar de regime? Lembrando, tá? É uma pergunta extremamente importante, porque dentro do lucro, dentro do ano fiscal da empresa, ela só pode fazer uma alteração de regime tributário no mês de janeiro de cada ano, certo? Mas vamos dizer o seguinte, aí entra a questão da estratégia, tá? Aquela empresa, ela começou, vou dar um exemplo, tá bom? Ela começou como Simples Nacional, porque, igual você falou, fez uma projeção, calculou, uma empresa do Simples Nacional, lembrando, primeiro mês de faturamento, eu peguei e presumi que eu vou ter um faturamento de 50 mil reais. Mas eu não tenho histórico dos últimos 12 meses. Como que eu faço para calcular lá dentro da planilha do Simples Nacional? Se eu tenho uma presunção que eu vou estar faturando 50 mil reais por mês, então eu presuponho que em 12 meses o meu faturamento é de 600 mil reais, certo? Eu não tenho histórico, mas a Receita Federal, ela calcula o valor daquele mês vezes 12, tá bom? Então, ela vai fazer essa mesma proporção. Primeiro, segundo mês, se eu tive o primeiro mês 50 mil, o segundo mês 40, vai dar o valor total de 95. Então, ela divide por 2, deu 45 mil. 45 vezes 12. Então, nos primeiros 12 meses de uma empresa de Simples Nacional, a Receita Federal sempre vai pegar aquele mês, a média dos meses que já aconteceu, né? Dividir por 12 e multiplicar por 12. Ah, então, a soma dividido por a soma dividido pelo número de meses que já foram efetivados, vezes os 12 meses para me ter o valor do faturamento para calcular o Simples Nacional. Aí vamos ao seguinte, olha, eu comecei uma empresa como Simples Nacional. 3 meses depois, eu identifiquei que para que eu fui escolher o Simples Nacional? Nossa, tá muito alto os meus impostos no Simples e realmente no lucro presumido seria muito melhor. Aí, se você for para um contador que é tapado, né? Já vou falar bem, ele já vai falar assim, você só pode mudar lá em janeiro do próximo ano. Aí eu falo, depende, eu sou contadora. Então, eu vou falar assim, depende. Tá, vamos pensar. Realmente, o presumido, pela perspectiva que você teve nesses 3 meses, ele vai ser vantagem tributária? Vai. E aí entra o que a gente fala que como se tem a possibilidade de mudar o regime do lucro presumido e do lucro real. Eu não posso inverter, tá? Essa inversão. Se eu comecei no lucro presumido, vim para o Simples Nacional, eu só vou ter opção em janeiro, tá bom? Somente janeiro. Agora, se eu estou no Simples Nacional e quero ir para o presumido e pelo lucro real, eu tenho uma opção. Eu posso pegar e vou dar um exemplo para vocês, o que a gente pode pensar. Eu posso colocar uma estratégia de acrescentar uma atividade a mais na empresa, então eu tenho que fazer uma alteração social para isso, mas eu acrescento uma atividade que faça, né, que tem jus, lembra que eu não vou acrescentar uma atividade qualquer, não vou inventar uma atividade e jogar lá dentro, não é assim, tá? Mas eu posso pensar o seguinte, ó, dentro de todas as atividades que a empresa presta, eu posso ter uma atividade a mais dentro daquela empresa, e eu acrescentando aquela atividade a mais, automaticamente ele perde o desenquadramento dentro do Simples Nacional. Então, eu posso sim, durante o ano, como contabilidade, né? Como estratégia contábil, eu fazer uma inclusão de uma atividade, e aí no próximo mês, ter essa empresa ser lucro presumido ou lucro real? Posso, tá? Então, só para deixar claro, quando então o contador vir falar, só pode ir em janeiro, é regra. A mudança do regime, se eu for fazer só livre, espontânea escolha, é somente no mês de janeiro. Mas eu posso utilizar uma estratégia de estar fazendo uma alteração e estar colocando, sim, uma atividade a mais na empresa que faça o desenquadramento automático do Simples Nacional.
Ficou claro a resposta, Jetson? Ficou, muito obrigado. Mais uma pergunta? Vamos aproveitar, pessoal. Pensa, lembra no dia a dia de vocês. Sabe o que eu gosto de falar? Lembra da parte prática. Lembra lá no dia a dia de vocês, aquele momento que falou, tô com essa dúvida, não consegui fazer, pode ser a dúvida de um, pode ser a dúvida de vários outros. Eu gosto da Marilice, porque a Marilice, ela pensa no dia a dia sempre e já vai trazendo, olha, lá no dia a dia, isso aqui que o pessoal está com dúvida na hora de fazer aquele provisionamento. Eu acho que a questão do provisionamento, né? Então, como eu, como controller, trabalho? Eu pego o que realmente o cliente vendeu e gero a provisão de impostos, tanto que toda vez que eu falo do imposto, eu digo, isso daqui, esse valor é o valor que você vai pagar quando todas as suas notas forem emitidas, né? Aí, agora, o que vai acontecer? Para a gente fazer um provisionamento do que realmente vai ser pago no mês, a gente teria que utilizar as notas emitidas no mês. E daí, é uma coisa que eu já venho, né, matutando já faz uns 2 meses. Kelly, qual a sua sugestão de a gente fazer essa situação? Porque eu tenho a provisão de impostos de tudo que foi emitido, do que foi vendido, que é o que a gente usa na controladoria, que vai no DRE, e a gente tem a provisão de impostos, que é aquilo que deveria ficar muito próximo do que a contabilidade vai mandar, para que a gente, já no dia 1º, dia 2, gere esse valor para o cliente ficar, já saber que a gente vai pagar ali em torno de 100 mil reais. Como que a gente muda esse cálculo? Como que a gente faz isso, né? Porque é um processo que hoje não existe. Hoje a gente não trabalha com esses 2 pontos de vista, né? E eu acho que Posso? Fazer. Mari, eu sei que você fez a pergunta para a Kelly, mas posso eu responder? Claro. Olha só, um ponto que eu acho muito importante, que eu já percebi essa dúvida em várias pessoas, quando eu estou fazendo ali quando eu peço o pessoal fazer a apresentação para mim, antes até da gente entrar, às vezes, numa reunião de apresentação para o sócio, essa dúvida, ela está muito, vem realmente com tudo, né? Só que lembra, pessoal, quando a gente está falando de DRE gerencial, isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Vocês estão apresentando a realidade da empresa. Então, vamos dizer que hoje a gente já conversou, mas ainda tem alguns sócios, né? Que pelo mercado, e aí eu vou voltar um pouquinho sobre a questão da emissão das notas, tá? Então, eu só vou voltar um pouquinho nesse ponto. Quando a gente fala de emissão de notas, nós deixamos bem claro para aqueles clientes, né, que nós fazemos aqui, entendemos como BPO, como controladoria, como contabilidade, que existe a regra que é o fato gerador. Então, se eu vendi esse mês, aquilo que eu vendi esse mês, eu deveria emitir esse mês. Só que, infelizmente, o mercado, ele acabou se utilizando de uma prática de que eu só emito minhas notas depois da garantia, né? A maior parte dos clientes tem isso, e todo mundo que eu vou conversar em grupos, mastermind e tudo mais, pega e fala, não, mas o meu contador fala para me emitir só depois da garantia, tá? O dia que a Receita Federal começar a cruzar DIP, rapidinho todo mundo vai mudar, mas enquanto a Receita Federal ainda não está atuando, mas continuar, né, com essa prática de mercado que ela é incorreta, e prejudica quem é o BPO, porque se tivesse realmente aquilo que vendeu dentro do mês sendo emitida, ia bater com o mesmo valor do fiscal. Mas aí agora eu volto e falo para vocês, pessoal, foquem. O trabalho de vocês é um trabalho gerencial. Então, o provisionamento, ele deve ocorrer em cima do valor da venda, independente se eu vou pagar agora em março, se eu vou pagar em abril, se eu vou pagar em maio, não importa. Quando a gente está falando de DRE gerencial, a minha alíquota ela tem que estar muito correta, porque ela tem que estar em cima do valor que eu vendi naquele mês. Se eu vendi naquele mês R$1 milhão, o imposto que tem que estar em cima do meu EBITDA é em cima, só um pouquinho, é em cima daquele 1 milhão. O provisionamento tem que ser em cima daquele de 1 milhão. Porém, o que acaba acontecendo? Aí vem aquela dúvida. Tá, mas e para o provisionamento do caixa, tá? E aí sim são 2 coisas separadas. Para mim fazer o fechamento do meu DRE gerencial, os impostos têm que ser em cima da venda, independente do que emitiu. Agora, Carol, vou dar um exemplo que acontece muito.
eu tô indo lá fazer o fechamento, eu chamo alguns BPOs e falo, faz um fechamento para mim, ao invés de fazer esse ainda para o cliente, né? Vamos conversar. E naquele mês ele pegou e ele vendeu, vamos dizer, R$1 milhão, certo? E só que ele vai emitir o imposto só no mês que vem, tá? Então, no mês, né, acabei de fazer um fechamento de junho, vendi R$1 milhão, eu coloquei lá, provisionei os impostos, ficou lindo. Só que no caixa, eu sei que eu não vou pagar lá até o dia, né, até os finais, vamos colocar o último dia do mês, até o dia 31, eu teria um total ali de impostos que daria, vou colocar o número qualquer, tá? O número aqui é só fictício, R$100 mil de impostos, tá bom? Então, teria R$100 mil de impostos. Mas eu coloquei um provisionamento, meu provisionamento foi até o dia 31 de julho, né? Eu vou pagar aqueles impostos todos até ali, o dia, igual a Kelly falou, usa o dia 20. Então, até o dia 20 de julho, eu tenho que ter R$100 mil na conta, porque eu vou pagar de impostos. Só que ele não vai pagar em julho, ele só vai pagar em agosto, porque ele acabou emitindo as notas no próximo mês. Vocês podem, então, jogou ali para o dia 20, ele tem que estar provisionado no caixa para o dia 20 de julho. Mas no dia 20 de julho não ocorreu. O que eu vou fazer? Eu vou alterar a data de vencimento. Lembra, a competência, ela mantém, ela não vai mudar junho. Mas a minha data de vencimento vai ser alterada para o mês de agosto. Concordam comigo? Não efetuei o pagamento no mês de julho. Ele vai acontecer quando? Em agosto? Então, eu vou alterar ela para o mês de agosto. Mas o valor, concordam comigo que o valor se manteve? Não mudou? Aí algumas pessoas falam assim, Carol, mas não é bem assim, né? Porque não é que não emitiu em junho e emitiu em julho. Lembra, pessoal, se vocês sempre utilizar a premissa do provisionamento de acordo com a venda, no final, o valor da guia que vai vir da contabilidade, vou começar como se fosse uma empresa, que ela começou aqui dia 0 com a gente, começou a partir de janeiro, certo? Se eu estou fazendo os meus cálculos sempre mês a mês, eu estou usando a minha data, a minha competência, o mês que eu vendi para me provisionar os meus impostos, a minha guia, ela pode até indo subindo de valor, certo? Meu provisionamento, ela vai subindo. Quando a contabilidade for mandar, aquela guia, o valor efetivo do caixa, ela pode ser um valor menor, né? Ela pode ser um valor do caixa, lembra? Demonstrativo de fluxo de caixa é diferente de demonstrativo de resultado. São duas planilhas completamente diferentes. O que saiu do meu caixa pode ter tido um valor diferente, mas o meu provisionamento, o valor que vai para a minha DRE, sempre tem que ser naquilo que eu vendi, nunca pelo que eu emiti, tá bom? Tá. Só lembrando, Carol, você falou que é o valor da receita, né? Só lembrando que é o valor da receita menos, a gente tem muito infoprodutor, os reembolsos. Ah, sim, isso. Né? Então, a gente aí deixa eu mudar, então, pensando na base de cálculo, né? Na base de cálculo. Na base de cálculo. Então, se eu tenho 1 milhão de receita, quando eu estou falando da receita da minha base de cálculos, naquele mês eu tive 1 milhão da minha base de cálculo, né, para me calcular o imposto, o valor que realmente eu vou calcular do imposto, eu vou provisionar no mês, se eu tive uma venda no mês de junho, o provisionamento vai ser no mês de junho. Embora o pagamento, ele pode ocorrer julho, pode ocorrer agosto, e pode ocorrer até em outubro, se for ainda uma empresa igual como trimestral e RPJ. A saída do caixa pode ocorrer até outubro, mas, gente, o que vocês não podem esquecer o sócio? Olha, eu tenho aqui para pagar, lembra quando a gente fala, qual que é a provisão do meu a pagar? O sócio chega aqui e fala assim, quanto que eu tenho para pagar no próximo mês? Ah, eu tenho 300 mil. Ele fala, tudo isso, você precisa deixar esse dinheiro aí no caixa, né? Não vai tirar esse dinheiro, porque o meu a pagar precisa estar muito claro. Se acontecer que naquele mês não gastou, não saiu do caixa dele, os 300 mil, saiu 280, ok, pelo menos sobrou ali no caixa. O que ele não pode como já aconteceu, só dar um exemplo, tá? A gente, na verdade, tinha uma empresa que era só contabilidade aqui, a gente não fazia BPO nem controladoria, e teve um mês que aconteceu bem o contrário. Um sócio pegou e ligou pra gente bravo, porque ele falou que a financeira dele falou que ele ia ter que pagar 10 mil reais de imposto, e a gente mandou uma guia de 40. E foi exatamente por isso, tá, Mari? Que, na verdade, aconteceu que ela pegou e fez um cálculo que ela não esperava aquele valor, quando chegou ele veio achando que a contabilidade que tinha errado. Nós fizemos uma reunião, mostramos para ele que a contabilidade estava correta, mas ele não tinha dinheiro no caixa. E aí entrou aquele ponto que eu para parcelar muitas vezes, mas ele falou que a financeira dele tinha mandado, ele me mandou até a planilha. Olha aqui
todo o provisionamento, ela tinha feito uma planilha linda para ele, mas os cálculos estavam errados. É isso que eu falo. Meu PowerPoint, minha planilha pode ser feia, mas a confiabilidade dos dados está superior, né, pessoal? Isso é muito importante. Mas se a Mari entrar, ela fica bonita. Não Mas tá agora feia, ela... então, daí eu já, peraí, só que depois que a Mari entra na jogada, a planilha fica bonita, isso que importa. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Primeiro conseguimos fazer dentro do nosso prazo. Eu super recomendo que vocês assistam novamente essa gravação, a gente vai colocar no feed, nós vamos colocar também no playbook, e junto a gente vai colocar as planilhas também no playbook novamente, já tem lá, mas só para estar junto com essa aula, tá? Vamos também fazer um resumão ali, que eu acho que também é importante para a gente fixar, tá? E no próximo fechamento, a gente vai fazer algumas rodadas aí, né, para que cada um apresente e a gente tenha certeza que a aprendizagem aconteceu. Acho que para a gente, né, como eu falo, que a nossa vida é um eterno PDCA, e eu lembro quando eu fazia minha catequese, eu sou da igreja católica e tal, e a catequista, ela dizia que quando a gente canta, a gente reza por 2 vezes. Eu digo, quando a gente ensina, a gente aprende por 2 ou 3 vezes. Então, prepare-se aí, a gente vai fazer alguns sorteios aqui para quem vai ser o sorteado no próximo encontro, apresentar um fechamento, né, de BPO e um fechamento de controladoria, naquilo que é o modelo, é o exemplo que a gente quer que seja. Mas é um ambiente tranquilo e seguro em que a gente vai poder melhorar, dizer, opa, vamos melhorar nesse ponto, vamos fazer isso, tá bom? Então, porque a gente está aqui rumo à excelência sempre, todos os dias a gente acorda para ser melhor do que a gente era ontem, tá certo? Brigadão aí, tá? E mesmo quando a aula for pro Fit ou for lá pro Playbook, se ainda tiver alguma dúvida, né, por favor, uma coisa que a Carol falou, eu sempre repito, vocês estão a uma arroba lá na tarefa de perguntar, de abrir uma tarefa para qualquer pessoa, né? Claro que é importante ser específico, ter evidência, ó, entendi até aqui, né? Não vale igual aqueles alunos que às vezes não entendi nada, né? Pô, então assim, ó, eu entendi até aqui, eu fiz até aqui, acho que tá certo, e o erro pode estar aqui, né? Eu acho que isso ajuda muito a comunicação de todos. Hoje mesmo eu recebi uma tarefa, só o título da tarefa. Aí, e eu estou como responsável ainda. Eu respondi, eu não entendi a tarefa. Então, numa comunicação assíncrona, né? Isso é um ponto. Eu lembro, até esses dias eu pedi para a Carol de novo, Carol, eu quero de novo aquela imersão. A gente fez um cliente nosso, que é de Office Less, que foi muitas coisas que a gente implementou aqui na Lucros Reais, mas quando a gente tem uma comunicação síncrona, que eu falo, tá lá no chat ou tá no WhatsApp, a gente não descobre o quanto a gente é ruim na comunicação, porque eu mando uma coisa para a Marilice, aí a Marilice não entende direito, ela já vai me perguntar, Kelly, é A ou é B? Aí eu já fico assim, putz, grilo, eu não consegui transmitir para ela exatamente o que eu queria. Então quer dizer que a minha comunicação não tá boa. Na tarefa fica pior ainda, né? Porque aí espera que o outro, no outro dia, olhe para dar o comentário, aí fica demorando muito. Por isso que às vezes vai para um chat, vai para um WhatsApp. Mas isso, a mesma coisa com o cliente, que eu falo. Se você está muito tempo batendo papo com o cliente no chat, no WhatsApp, algum ponto de comunicação tá falha. Tá? Então, esse é um ponto muito importante. Então, vamos refrisar aqui, nós vamos colocar tudo lá no feed. Se ainda tiver, gente, qualquer dúvida, eu quero muito que você levante a mão, questione, e aqui nós estamos num ambiente que todo mundo ajuda todo mundo. Se não for isso, estamos no ambiente errado, tá? Então, esse é o ponto. Fala, Mari. Só aproveitando os últimos 10 minutos. Carol, nós conversamos há umas 2 semanas atrás, que você falou que saiu uma resposta da Receita a respeito, que inclusive embasava essas colocações que a gente faz para o cliente. Precisa emitir a nota imediatamente, que a nota precisa ser emitida sobre o valor de juros
Quando que a gente vai... Muito bem colocado, Mari. Ainda bem que Verdade. você falou sobre isso, Mari. Obrigado, porque minha cabeça aqui, eu esqueci de colocar isso no meu checklist aqui, tá? A tarefa, eu já abri, por enquanto só estou eu nela, porque eu estou terminando de formatar, tá bom? Eu já abri uma tarefa, depois eu vou passar, essa tarefa vai ser ativada junto com a Bia, vai ser para todas as pessoas que trabalham aqui na Núcleos Reais. Saiu uma COSIT. O que é uma COSIT, tá? É uma consulta feita para a Receita Federal. Então, eu como empresa, eu posso fazer uma dúvida minha, perguntar, tirar uma dúvida minha direto com a Receita Federal, tá? E saiu mês passado, né, uma empresa fez essa pergunta e saiu uma COSIT, que é a resposta da Receita Federal em relação a infoprodutor. Né? Nunca tinha se saído nada específico para infoprodutor. E teve uma pessoa que foi lá e perguntou, e as perguntas dela é aquela que eles fazem a todo momento aqui pra gente, tá bom? Qual que é a pergunta, né? Quando que é o momento de eu pegar e eu estou emitindo a nota fiscal? Qual que é o momento da nota fiscal? Qual que é a resposta da Receita Federal? Aquilo que a gente fala a todo momento. De acordo com o que está na lei, é o fato gerador. O fato gerador é a venda. Então, o momento da nota fiscal é no momento que o cliente, na data que o cliente comprou o produto. Não é depois que passou nenhuma garantia. A Receita Federal deixou isso claro. Outra pergunta que é de extrema importância, que a gente chamou vários clientes, já falou, mas ele falou, Carol, mas o mercado continua assim. O cliente, ele relatou o dia a dia dele, foi muito legal, porque o cliente colocou, falou assim, olha, eu sou um infoprodutor e eu tenho um coprodutor, certo? E o meu coprodutor, como que funciona aqui no meio digital? Como que a gente faz? Lá tem uma plataforma que emite a nota, e na verdade, então, de cada 10 notas, se eu sou como produtor, eu tenho 60% do produto, e o meu coprodutor tem 40% do meu produto, então o que o emissor da nota fiscal faz? Ele emite 6 notas do meu cliente para mim, e 4 notas para o coprodutor. Está correto? Não. A Receita Federal deixou muito bem claro e embasado em toda a legislação de que, por mais que você tenha uma parceria, por mais que seja uma pessoa, ele colocou como se o produtor é o criador do conteúdo, é o professor, né? Ele colocou um comparativo ali, é o professor. E quem está prestando, ele está atingindo clientes, ele está promovendo vendas, mesmo assim ele é um prestador de serviço para quem está entregando o produto. Que as próprias plataformas, elas colocam quem é nossa, fugiu aqui o nome que eles colocaram. Quem é o dono daquele produto, quem é a mente do produto, a pessoa é o produtor cadastrado. Então, que não existe essa questão de que eu posso emitir, então, 60% para um e 40% para outro. A Receita Federal deixou muito claro que não pode, a análise dela é 100% do valor tem que ser emitido do nota fiscal para o produtor, e o coprodutor tem que emitir uma nota fiscal como prestador de serviço, não importa a parceria e nem contratos internos que eles têm entre eles. Por mais que tenha contrato interno entre eles, isso é invalidado juridicamente, tá bom? Porque para a Receita Federal isso é uma prestação de serviço. E aí, pessoal, é muito importante porque lembra que a Hotmart está falando isso desde o dia que ela começou a falar da DIMP. Desde o dia que a Hotmart começou, que é hoje a maior empresa do Brasil de meio de pagamento, né? Que ela deixou bem claro essa função, de que quando ela ia mandar a DIMP, ela mandava tudo no CNPJ do produtor. Então, a Receita Federal, ela recebe tudo como produtor. Só que a Hotmart foi tão pressionada em relação a isso, que lembra que o ano passado, em 2024, lá mais ou menos no meio do ano passado, então lembra, vocês precisam ter isso histórico muito bem amarrado dentro de cada produto. O ano passado, e ela deixou muito bem claro, ela criou uma nova modalidade. E essa nova modalidade se chama assim, modelo de parceria. O que significaria nesse modelo de parceria? Que a própria Hotmart, quando ela for transmitir a DIMP, só vale para novos produtos. Então, vamos dizer que eu vendia lá o produto, o nome do meu produto se chamava Como Viajar, tá? Então, que a partir do momento que eu fosse lá, eu podia trocar lá para modelo de parceria,
ia estar alterando a configuração tributária dela, né, a configuração do produto. Não, ele falou assim, olha, aquele produto que uma vez que foi cadastrado lá, antigo como a Hotmart não tinha essa outra opção, ele vai continuar a vida toda como essa outra opção. Você tem que cadastrar um novo produto, tá? Então, esse novo produto era como viajar, você tem que cadastrar um novo produto. E dentro desse novo produto, a partir dessa nova data, que a Hotmart tem esse modelo de parceria, o que a Hotmart fez? A Hotmart diz o seguinte, para quem cadastrar nesse modelo de parceria, nós estaremos encaminhando a DIMP rateada já os valores. Então, se você vendeu para o João Santos um valor de R$1.000, nós vamos dizer que você vendeu R$600 da empresa do CNPJ do produtor e R$400 para o João Santos do coprodutor. Então, eu posso emitir cada 10 notas, 6 para um e 4 para outro cliente? Não, ele deixa claro, a Hotmart deixa claro aqui, o mesmo cliente, ele é obrigado a receber 2 notas fiscais, tá? Então, eu posso emitir igual lá o E-Notas, ele só faz esse split, 6 para um e 4 para outro? Não, não pode. Todos os clientes vão ter que receber 2 notas fiscais. E aí sim, para aquele cadastro que está como modelo de parceria, ele vai estar mandando a informação para a Receita Federal como se fosse 2 empresas que estivessem vendendo o produto, tá? E aí, então, a COSIT da Receita Federal deixa muito claro. Agora, Carol, como que eu vejo isso? Você vai ter que chamar o cliente, vai ter que abrir lá no cadastro do produto, tá lá escrito. Tem modelo de parceria ou sem modelo de parceria, né? Tem até uma gravação, né, Kellen, da Mavi explicando isso. A Mavi já deu um treinamento sobre isso, sobre essa parte de modelo de parceria, e tem aqui nos nossos playbooks um treinamento que a Mavi aqui da Lucros Reais gravou para a gente sobre isso, como você olha lá na Hotmart, essa questão se o produto está cadastrado como modelo de parceria ou não. Diante daquele ponto, você tem que configurar lá no emissor de nota fiscal corretamente, tá? Então, a Receita Federal disse que, então, se eu tenho um coprodutor, não existe isso, porém, a gente já tem a Hotmart que manda a informação quando é modelo de parceria separado. Pessoal, isso foi criado no meio passado, do ano passado para cá. Então, se eu tenho um produto que eu estou vendendo desde lá de 2020, começo de 2024, provavelmente esse produto pode estar ainda no modelo antigo. Tem que ser conferido dentro da Hotmart 1 a 1, tá? E o último ponto foi, a COSIT foi da pergunta, qual que é o valor que eu devo emitir de nota? É o valor do produto ou é o valor com juros? A Receita Federal pegou e falou assim, qual que foi o termo que eles usaram? Eu achei muito engraçado, que tipo assim, eles quiseram até falar assim, qual que foi o nome? Deixa eu abrir aqui até a COSIT que eu tenho que falar aqui para vocês, só um pouquinho. Foi o... Qual que é o nome que foi utilizado? Vou abrir aqui a COSIT. Pessoal, eu para não perder tempo aqui com vocês, mas basicamente a Receita Federal diz o seguinte, é óbvio que é o valor total que o cliente pagou. Qual foi o valor que o cliente pagou? Foi o valor do produto ou ele pagou juros sobre a transação, né? Então, se o cliente pagou juros sobre a transação, o valor total da nota é o valor com juros. E ainda tem clientes aqui dentro da Lucros Reais que ainda está falando que não, emite minhas notas só com o valor do produto. Então, até a Marilista, a gente teve uma reunião, né, sobre isso, e aí até eu estou terminando de formular, eu já tenho aberto uma tarefa, eu só estou terminando de colocar todas as regras, porque a partir dessa COSIT que saiu dia 26 de junho, tá bom? Então, é uma COSIT super nova, super recente, saiu no dia 26 de junho agora de 2025, então a gente tem aí menos de praticamente 15 dias que ela saiu. Agora nós estaremos fazendo uma reunião, vai aproveitar essa reunião semanal que vocês têm toda semana com o sócio, e nós vamos fazer uma reunião com ele dizendo, olha, agora a gente tem aqui um documento da Receita Federal. E aí, hoje você está fazendo assim, o correto é assim. Então, você está ciente, vai continuar fazendo errado? Se ele falar que sim, eu já mandei, até o e-mail eu já escrevi, tá? A gente já tem, você vai copiar o e-mail, vai mandar o e-mail e vai falar, agora você me responde esse e-mail dizendo que eu que quero continuar dessa maneira. Porque a gente tem que ter a evidência de que o cliente, mesmo a gente orientando e deixando claro que a gente tem uma resposta da Receita Federal, se ele quiser continuar fazendo errado,
o problema é dele. A gente, como contabilidade, a gente assina, tranquilo, a responsabilidade é dele. Mas nós precisamos da evidência de que nós, mais uma vez, nós comunicamos o cliente e se ele quiser continuar fazendo errado, ele tá, como se diz, né? Cada um pode assumir o risco que quiser, né? Mas a responsabilidade é dele, 100% dele. Ele está sendo avisado e orientado. E por que nós vamos fazer essa reunião com todos os clientes? Apenas aqueles que já estão certos, porque tem vários clientes que nós já orientamos e já corrigiu, né? Então, agora, para esses clientes que a gente já orientou e que já está 100% correto e validado, tá? Produto por produto, dentro da plataforma, isso é o mais importante. Então, a BPO já está fazendo certo. E se você foi lá, fez a validação dos cadastros dos produtos, né? Mas está correto, nós vamos mandar um e-mail para o cliente, só dizendo, olha, sua empresa já está fazendo correto, a gente teve uma consulta e olha a resposta da Receita, que é o que a sua empresa já está fazendo. Perguntas? E se quiser, como é que é o nome? E se tiver magoado, vai discutir com a plataforma que fica com os juros para ela, né? Esse é o ponto. A gente só está fazendo o que é correto. Bom, pontualíssimo, 11 horas, ninguém mais vai fazer pergunta para a gente bater nossa meta. Gente, brigadão por virem, obrigada, Carol, tá? Obrigada, Marilis, pelas contribuições também. E bora fazer a diferença aí. E agora sempre com evidências e cada vez mais do que aquilo que a gente aprendeu hoje. Tchau, tchau. Engraçado, mutaram o meu microfone, não conseguia voltar atrás, não entendi. Valeu, tchau, tchau. Tchau, Tchau.